em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Boa noite, irmãs e irmãos. É momento para assimilar o discurso que quer gerar esperança em quem ouve. A esperança no reinar de Deus através de Jesus de Nazaré, e podemos experimentar isso nessa liturgia. A expressão bíblica compara esse momento com as dores de parto de uma mulher prestes a parir uma criança. Será que somos capazes de compreender essa comparação com a esperança prometida? Não é vida que se vive por engano, essa triste vida que não tem calor humano. Pois viver a vida é muito mais do que aparência, de viver a vida que só é sobrevivência. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive como escravo, sem ter voz ou vez, sem lar, abrigo, nem centavo. Pois viver a vida é como a busca da aventura, só é vida enquanto a liberdade dura. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Não é vida que se vive sem futuro, que só tem memória, só passado vago e escuro. Pois viver a vida é muito mais do que a lembrança, só é vida que ressurge da esperança. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Essa vida é a vida que em Jesus nós alcançamos, quando junto a Ele o mundo injusto transformamos, e vencendo a morte, as opressões e a tirania, viveremos sempre no
seu reino de alegria. Jesus Cristo é a vida do mundo. Jesus Cristo é a vida do mundo. Quais são as perguntas de nossa época que devemos levantar em nossa experiência comunitária? Para responder a esta pergunta, devemos saber que o capítulo 13 de Marcos, Evangelho deste domingo, é uma aplicação, uma interpretação dos discursos apocalipsistas de Jesus a partir da experiência do cenário ali presente, a revolta judaica, que aconteceu de 62 depois de Cristo a 72 depois de Cristo. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus faz uma crítica severa à ideia do templo-estado, enquanto muitos movimentos messiânicos dessa época defendiam o templo-estado, cuja representação teria a ver com a preservação da identidade do povo de Israel. Você vai passar, responda que eu quero saber. Mais além do pó, existe uma eternidade pra se viver, onde você vai passar, responda que eu quero saber. Jesus entende que a revolução do reino é necessária. Portanto, não se deve adotar a ideia de que envolver-se numa revolução seja algo a ser descartado. Não é um problema continuar num movimento revolucionário. Porém, Jesus denuncia a violência pela violência. Assim, devemos confessar nossos desejos violentos pelo fim dos impérios, dos sistemas que oprimem
Inclusive, isso diz respeito a nós mesmos, quando pensamos ou agimos como seres superiores aos outros. Que tal sentar no monte diante de todo o mal que há, fechar os olhos e conversar sobre essas coisas com Deus? Declaração de perdão. Através do discurso da não violência, Jesus está nos ensinando a trilhar o caminho do perdão, sem nos afastar das lutas diárias, reais e necessárias. Portanto, somos perdoados e perdoadas por aquele que, mesmo sob impiedosa violência, derrotou a morte sem nenhuma violência, a fim de nos manter vivos com sua própria vida. Amém. Bendito Deus, em Ti encontramos amor, esperança, perdão, reconciliação e salvação, e a Tua palavra revela a glória de quem Tu és. Ilumina, Senhor, o Teu servo que se coloca diante de Ti, para neste momento proclamar a Tua palavra, e a todos nós que nos colocamos diante dela, com o desejo de dela nos alimentar. Sejamos todos transformados por sua mensagem e que sempre pulse em nossos corações a vontade de sobre ela falar e anunciar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 8. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e que edifícios. Jesus respondeu: Você está vendo estes grandes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima de outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém os engane. Muitos vão aparecer em meu nome e dizer: Eu sou o Messias, e enganarão muitos. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear com outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e fome. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Reverentemente
Ouvidos atentos. O mestre critica severamente a ideia de um templo para Deus. E o que você acha do discurso duro de Estevão que fez dele um mártir? Você afirmaria que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas? O apóstolo Paulo sintetiza que o templo válido não é o edifício, mas sim o corpo, isto é, cada uma pessoa. Vocês são templo do Espírito Santo. Uma das características daquilo que Jesus está proclamando é, além da condenação da violência e a denúncia do patronato, a crítica ao templo. Também é característica dos profetas criticar o templo-estado. Te adoramos em espírito e verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, minha irmã, e com você, meu irmão. Nós hoje estamos no 13º domingo no tempo comum, ano B, e o nosso evangelho foi lido, Marcos 13, 1 a 8. E eu pergunto para você, e aí, você vai ficar assistindo? Como título, eu pergunto para você, e aí, você vai ficar assistindo? Você deve se lembrar que no Evangelho de Marcos também, no domingo anterior, a figura-chave naquele texto era a viúva pobre. Então nós temos um contraste entre a grandeza da viúva e a grandeza do templo. É possível observar naquele texto, naquele evangelho, a viúva pobre que parece ser uma figura insignificante diante de um templo com sua estrutura magnífica. Ela ali tem uma grandeza, né? E é a grandeza da viúva frente à grandeza do templo. Jesus mostra a grandeza daquela mulher pobre e explorada bem próximo a ela, observando as pessoas e o funcionamento interno daquele sistema opressor. Templo-Estado. Tanto ao sair do pátio do templo quanto de cima do Monte das Oliveiras, é possível ter a exata dimensão do sistema
que privilegia os ricos e esmaga os pobres. Pedras e edifícios impressionantes, assim dizem os discípulos no início do Evangelho de hoje. E a diferença que sentimos se entramos num postinho de saúde do bairro ou se entramos num hospital particular. Se preparamos algo para um grande jantar ou se fazemos um jantar mais simples. Se compramos uma roupa num bazar ou num grande shopping da capital. Então os discípulos, eles preferem a grandeza dos ricos e poderosos, continuam desejando o poder. Vocês devem se lembrar que domingos anteriores a este, nós temos lá os discípulos disputando de qual lado eles ficariam quando Jesus, enfim, na cabeça deles, tomasse o poder. Então, mesmo tendo visto a viúva pobre e generosa e ouvido o ensinamento de Jesus, os discípulos não assumiram a missão urgente, que é desconstruir o enorme sistema desumano ali representado pelo templo-estado, funcionando a todo vapor, e também o sistema onde os funcionários acabam sendo parte daquela engrenagem. Nós temos lá os líderes religiosos. Jesus anuncia que este sistema será 100% destruído, em caráter físico e ideológico, pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Os sinais estão aí. Barulho de batalhas, notícias de guerras entre nações, países se atacando, deslizamento de terra, escolas proibidas de ensinar com liberdade de pensamento para alunos e professores, falta de médicos, pessoas pobres morrendo de Covid e fome, e as florestas queimando enquanto o governo afirma voluntarismo, de forma voluntariosa. Afirma que faz as melhores políticas para esta nação. Pior, muitas vezes somos incentivados a assumir voluntarismo, como se a responsabilidade fosse nossa, em suprir as necessidades gerais da população. Agir voluntariamente para ajudar o próximo é serviço, claro, sinal do reino. Voluntarismo é admirar o sofrimento dos miseráveis e fingir que os governos e seus governantes não têm responsabilidade com os mais pobres, assumindo um sentimento que vai da culpa ao mérito, ao se dedicar a ações paliativas que não resolvem a raiz do problema da miséria. Um grande exemplo. Se você já assistiu o antigo Caldeirão do Huck, ou o próprio Luciano Huck continuando à frente hoje do Domingão com o Huck no lugar do Faustão, você vai ver que vários dos quadros daquele programa, tanto o antigo quanto o novo, são de caráter de voluntarismo, onde não se resolve o problema, mal se denuncia a raiz do problema, não se cobra do governo nada, mas se faz algo para que as pessoas ricas doem e, de alguma forma, tirem o peso da culpa. Então nós temos vários exemplos assim. Então, agir voluntariamente para ajudar o próximo é serviço e é sinal do reino. Porém, voluntarismo é quase que uma admiração, como quem senta comendo pipoca e se delicia com um programa que dá uma casa nova para alguém, faz uma reforma no carro, né, e junta pessoas de forma a lembrar até aquele outro programa que foi colocado na televisão há bastante tempo, que é Amigos da Escola, quando as pessoas são voluntaristas, como se aquilo as redimisse de alguma culpa, e também não foca naquele que deveria ajudar a população com o seu poder, que é o Estado. Então, nós temos que, nestes dias, conhecido grande sofrimento. E nós temos também, nestes dias, conhecido grandes hospitais nas capitais e nas grandes cidades do país.
A gente tem visto durante esses quase 2 anos de pandemia e conhecido esses grandes hospitais. Vemos magníficos consultórios, quando a gente fala de um hospital particular, e clínicas médicas particulares que cobram de toda a população o que deveríamos ter gratuitamente por direito constitucional. E que a gente tem visto pessoas que não são atendidas na rede pública porque falta médico. Então, apesar de sabermos que não é de graça, pois pagamos impostos sem trégua nem descontos, ainda assim muitos profissionais, muitas instituições e empreendimentos da saúde buscam tirar dinheiro, principalmente dos mais pobres. Enquanto admiramos pedras e edifícios impressionantes, as cidades do interior, distantes dos grandes centros, ou às vezes até aqui próximo a nós, que tiveram um breve período de saúde acessível, de qualidade, estão vivendo um pequeno apocalipse. Não há médico para cuidar das populações nos rincões do país. Os estrangeiros que prestavam esse serviço foram expulsos. A maioria dos médicos brasileiros rejeitam salários de R$11.000 ou até mais no interior do país, para fazer fortuna nos grandes centros, onde o ganancioso negócio médico rende lucros seguindo o modelo de extorsão de viúvas pobres, como o praticado por famosos líderes religiosos. Claro que não podemos generalizar, lógico. Há profissionais da medicina que são éticos e honrados. Inclusive, a nossa igreja apoia e é mantenedora, junto a outras igrejas, do hospital evangélico. Também está ali junto, presente na EBS, que é um modelo de boa gestão, onde procura humanizar esse serviço à saúde que é em parceria com o Estado. Isso é uma forma de não ser voluntarista, né? Então, é de deixar nossa alegria transparecer por causa desse nosso trabalho, né? E a gente não recua, não relaxa, né? Porque a luta continua. E indo para a conclusão, irmãs e irmãos, eu volto a perguntar, e aí, você vai ficar assistindo? Sobre ficar assistindo, Jesus apresenta duas opções, assim como fez com os discípulos. Você pode apenas assistir, como quem vê as notícias numa televisão ou assiste a programas de voluntarismo. Ou você pode assistir como quem tem compaixão e luta por justiça e direitos, mesmo que o problema não cause dor diretamente a você. Então é muito importante observar as duas opções que nós temos, porque nós somos livres sim, porém o reino ele já começou e a luta pela vida é urgente. Então a primeira opção é, você pode ficar assistindo apenas, como quem assiste, vê algo acontecer e não faz nada, ou você pode assistir como quem vai lá e dá assistência, né, que tem compaixão, que entende a dor do outro e luta por justiça e direitos. A chave da esperança que Jesus anuncia está presente no ensinamento que Jesus passou aos seus discípulos nos versos 6 a 8. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma grande nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimento. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Mas que chave temos aí? A chave é a força e a perseverança da mulher, que dá à luz uma criança. A mulher que suporta o sofrimento é resposta ao convite que Jesus nos faz. Não tenham medo. A criança é o mais puro sinal do reino de Deus. Tão repetido por Jesus, sinal de bonança. Não é mesmo? Uma mulher sofre, né, para gestar, para ter
um filho, uma filha, uma gestação que vai parir, e isso é um sofrimento, principalmente as dores do parto. Porém, existe uma esperança aí. E é sobre isso que Jesus está tentando fazer com que nós possamos entender. Que a criança, aquela nova vida, ela é a esperança. Não há tempo de paz sem luta, e não há paz com guerras e sofrimento. Por isso as dores de parto anunciam algo novo, melhor e que dá muita alegria. Que nos juntemos à experiência de luta e perseverança que mulheres que parem e Deus têm em comum. Nunca desistir da humanidade. Já não falamos de sacrifícios, mas sim de um momento novo, testemunhado pelo Espírito Santo, e que seja também testemunho vivo da Igreja Cristã. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o meu povo esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Amém. Aqui estamos no momento catequético, quando Jesus assenta-se no Monte das Oliveiras para ensinar. O Monte das Oliveiras já é referência numa perspectiva messiânica e profética, de um local das intervenções messiânicas de Deus em favor de Jerusalém. Quando Jesus fala de guerra, ele está evidentemente colocando em conflito a esperança dos rebeldes com a esperança de que ele proclama. Ao sentar-se monte de frente para o templo, em postura de oposição ao templo, Jesus pedirá não a intervenção, e sim a destruição completa. E temos aí os discípulos birutas, diante da postura de Jesus, pois instantes antes eles se curvavam perplexos ao templo enquanto Jesus o quer abaixo. Jesus alerta aos discípulos que há movimentos que querem defender a manutenção do templo-estado. Jesus quer, por meio da não-violência, extinguir todos os sistemas de opressão, ou seja, o templo-estado, o Império Romano e as ideologias falsas. Os povos de todas as nações, erguei-vos e cantei com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que em nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, sim, ouvinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. Os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem o novo dia. Um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz, a escravidão enfim acabará.
Chegamos no momento em que somos enviados. Os rebeldes que se apresentam são defensores do templo-estado. Isso está presente no Evangelho de Marcos 13, 1 a 8, e está presente também no nosso envio. Nós vamos encontrar situações onde nós queremos lutar por coisas que nós achamos importantes. Mas às vezes essas coisas, elas podem não chegar no objetivo ou não ter em comum o objetivo do reino de Deus. Então, os rebeldes que se apresentam são defensores do templo-estado. Podem ser, sim. Sua ideologia é por interesses próprios e não pelos valores do reino. É nisso que nós precisamos ter bastante atenção. Jesus, no momento catequético, naquele momento onde ele ensina, está instruindo a olhar com criticidade, senso crítico, o momento em que se vive. Nós vivemos uma realidade. E essa realidade, ela precisa ser criticada, ser analisada. Às vezes é favorável a um grupo, a forma como as coisas estão estabelecidas. Às vezes a outro. E isso não pode relaxar nenhum nem outro. Nós precisamos sempre estar com confiança naquilo que é o projeto do Reino de Deus e observando e criticando os poderes que nos regem aqui na Terra, nos governos. Por isso nós oramos por eles, mas também a gente precisa agir. Então, Jesus não faz promessa de intervenção celeste e sim apresenta um sermão da maneira como se deve ler os sinais da Terra. Sermões sobre discernimento político dirigido a um momento histórico. Vejam, fiquem atentos. E assim, o Mestre nos envia para o mundo para sermos sal e luz. E agora recebei a bênção, irmãs e irmãos. Que a graça do Deus que nos traz justiça e paz, que não nos afasta das lutas, mas nos convida para servir ao reino, servir o próximo, servir a comunidade. Esse Deus nos dá sabedoria, o teu Espírito nos guia, e é sob a graça dele, junto ao seu Filho, que nós trilhamos neste tempo. Que assim a tua graça, Senhor, alcance a todos e todas, em todos os cantos onde nós existimos. Amém. Mercadores e denunciou maldade e hipocrisia.
e saboreou no fel dos nossos males, porque aceitou sofrer a nossa culpa e assim morrer por todos os humanos. Por isso é que hoje temos esperança, por isso é que lutamos destemidos, por isso olhamos hoje com confiança para o porvir dos homens oprimidos. Por isso é que hoje temos esperança, por isso é que lutamos destemidos, por isso é que hoje olhamos com confiança para o porvir. Porque uma aurora viu sua vitória sobre as mentiras, sobre a morte e o medo. Já nada pode ter